Fala minha gente, tudo bem? Hoje a gente inicia uma série de 5 vídeos onde a gente vai trazer a evolução do consumidor dentro do processo de marketing. Fica com a gente que é só o começo. Em cada vídeo, vamos fazer um paralelo com algumas condutas dentro do marketing que provavelmente ainda são feitas, mas que já ficaram obsoletas. A evolução do consumidor está ligada à relação do cliente e da empresa e da evolução tecnológica de comportamento que aconteceu durante todos esses anos. Nesse vídeo, vamos abordar o consumidor 1.0. É o consumidor que representa também o marketing 1.0. Hoje, estamos na 5ª evolução do marketing, ou seja, marketing 5.0. Vamos começar esse vídeo com 1.0 e nos próximos vídeos vamos evoluir esse consumidor e fazer um paralelo com a nossa realidade de hoje, coisas que esse tipo de consumidor trouxe para a forma da gente pensar mercado e que você provavelmente talvez ainda faça aí no seu negócio. A ideia aqui é te mostrar como você planeja o seu negócio e até mesmo administra a sua empresa de uma forma geral. A ideia aqui é te ajudar a abandonar percepções e velhas práticas que muito provavelmente está te impedindo de evoluir em seu negócio. O início do século XX marca saltos tecnológicos, principalmente na área de transporte. A criação do avião e do automóvel mudam a forma de distribuição e logística de como funcionava e operava o mercado daquela época. Com isso, dá-se início à Revolução Industrial. Esse período também foi marcado pelas primeiras grandes corporações. Eram empresas de grandes homens como John Dayson Rockefeller, o homem mais rico que o capitalismo moderno já produziu. E nesse período efervescente da história, novos meios de comunicação começaram a surgir e a serem organizados. Aquele período entre 1900 e 1950 é marcado por guerras, revoluções e grande crescimento tecnológico. Entre o surgimento dessas corporações e a formação de grandes metrópoles, a ciência começou a olhar para a forma de comercialização. Marca também essa organização e conceituação do que é marketing, palavra que foi inventada ali na década de 20 do século passado. A primeira metade do século 20 é marcada também pela guerra. Mas logo após a guerra, muitos produtos foram criados, e a necessidade para criar demandas para esses produtos e reconstruir também as grandes nações era emergencial. Os anos 60 marcam o forte relacionamento dos consumidores com os meios de comunicação. O rádio e a TV eram fontes de entretenimento, enquanto os jornais e as revistas eram fontes de informação. É interessante a gente olhar para essa informação e perceber que hoje na internet essas duas coisas se fundiram. E você entra hoje em portais, YouTube, sites e rede social de um modo geral para duas coisas basicamente, se informar e se entreter, tudo ao mesmo tempo, tudo em um só lugar. Os conteúdos obtidos nesse meio de comunicação serviam para discussão nos pequenos círculos. Ou seja, eles eram compartilhados e comentados apenas ali por amigos e familiares. Se você parar para observar, é exatamente assim que também funciona na internet. Por mais que você tenha ali 1000 seguidores te acompanhando, o conteúdo que você gera normalmente não é entregue para todos eles. O próprio algoritmo tem uma lógica muito simples nesse sentido. Vamos manter aqui a ideia de que você tem 1000 seguidores. Quando você faz uma publicação nas redes sociais, a primeira coisa que o algoritmo faz é entregar a 20 pessoas. Digamos que 10 dessas pessoas interagiram, e aí ele vai entregar para mais 20. E aí depois para mais 50, depois para mais 100 e assim sucessivamente, até chegar às 1000 pessoas. Isso significa que estourar a bolha dá um pouco mais de trabalho do que você imagina. E no final das contas, o seu conteúdo, aquele que você posta no dia a dia, acaba ficando ali no seu círculo mesmo de amigos e familiares. O poder de compra do consumidor da primeira metade do século XX foi marcada pela instabilidade econômica, a atração e a retração do poder de compra e as poucas ofertas dos bens e serviços. Por isso o relacionamento com as marcas era prático. Um produto soluciona um problema. Basicamente isso. A relação entre comprador e vendedor se resumia ali ao estabelecimento físico mesmo da empresa. A marca era consumida sempre dentro de um estabelecimento. Diferente de hoje, que a gente consegue se relacionar com marcas diretamente nas redes sociais. Por naquela época não ter uma grande variação de marcas e produtos, o processo de escolha de compra era muito simplificado. E o mercado se valia basicamente de um objetivo: vender o produto. Por isso, eles se preocupavam mesmo em melhorar o produto. Era aquela oferta do compre meu produto, ele é o melhor, ele é o mais bonito. Parecido com o que algumas marcas ainda fazem nas redes sociais. O público era visto como uma massa só. Não existia uma segmentação do perfil do consumidor. Eram todos um grupo só. E a propaganda daquela época basicamente falava com o chefe de família e a dona de casa.
Uma outra curiosidade muito interessante desse período é a escassez de informação. As marcas e anunciantes iam para os meios de comunicação e falavam o que queriam, como esse anúncio aqui da Coca-Cola que eu estou te mostrando, onde ele era vendido como um forte tônico cerebral. A ideia é, compre meu produto, ele é o melhor, é uma pichincha, olha só o meu produto resolve o seu problema. Vale lembrar que esse era um período de grandes transformações de nossa sociedade, ou seja, as pessoas estavam aprendendo ainda a lidar com coisas que a gente enxerga hoje como triviais, como por exemplo, usar desodorante e escovar os dentes. Foi a publicidade a responsável por ensinar as pessoas a fazerem essas coisas básicas do dia a dia de hoje. De 1900 a 1960, as pessoas estavam tendo os primeiros acessos ao saneamento básico, à vacinação, antibiótico, por exemplo. E isso tudo marca uma transformação de comportamento na sociedade. Enlatados, embutidos, sachê de chá, absorvente, zíper, relógio de pulso, inox, aerosol, M&M's, antibiótico, rádio, televisão, micro-ondas, computador e internet são produtos que usamos até hoje e que vieram e foram inventados de fato para serem utilizados na guerra. Todo esse universo de produtos e muitos outros que eu não citei aqui fazem parte de uma demanda que precisava ser construída. As pessoas precisavam comprar, as nações precisavam ser reconstruídas. E por isso, governo, comércio e indústria se uniram para construir o que a gente chama hoje de sociedade de consumo. Se fizermos uma observação profunda dessa época, a gente consegue entender como funciona a distribuição de bens de consumo dentro da nossa sociedade. Vamos pegar, por exemplo, a televisão. Um produto que foi criado nesse período de guerra e que a sua distribuição durante a história até seu estabelecimento demorou anos. A primeira transmissão de televisão aconteceu em 1926. Só 24 anos depois, em 1950, essa transmissão aconteceu no Brasil. E até a década de 80 foi o período de consolidação da televisão nos lares brasileiros. A internet também, por exemplo, um produto de pós-guerra, ainda está sendo estabelecido como consumo no mundo. Toda essa explicação tem a intenção de te ajudar a refletir sobre duas coisas importantes. A primeira é que, assim como na primeira metade do século passado, estamos vivendo o início de um novo século com grandes transformações. Nos últimos 20 anos, se consolidou a revolução da informação. E isso significa a necessidade de transformação para o seu negócio. A segunda é que ter a capacidade de evoluir diante de situações adversas é o que vai te manter no jogo. O conceito de antifrágil traz a você esse olhar mais claro de que, assim como no início do século passado, o início desse século, as coisas estão se transformando muito rápido. Você pode olhar para isso tudo como uma oportunidade ou como uma ameaça. De fato, ela pode te levar para uma expansão ou defasagem. Mas assim como no mercado financeiro, o marketing digital se vale do dinheiro dos ansiosos que é conquistado pelos pacientes. É preciso entender, por exemplo, se essa rotina de marketing que você faz hoje dentro das suas redes sociais, ligadas ao marketing 1.0, atende às necessidades do cliente 5.0. Você vai lá, publica no seu feed, olha minha oferta, veja como é bonita, meu produto que resolve o seu problema, assim como era feita lá no início do século passado. Esse approach de marketing que funcionava muito bem no início do século passado, será que continua funcionando hoje, da mesma forma que você faz hoje nas suas redes sociais? É preciso entender que desde sempre o marketing se valeu de querer entender como funciona a cabeça do consumidor profundamente. A ideia sempre foi tentar traduzir o que faz despertar o desejo e gerar a ação, ou seja, a compra desse consumidor. Lá no final da primeira metade do século passado, provavelmente o marketing foi uma das ciências responsáveis por salvar a sociedade de consumo que a gente conhece hoje. Foi o marketing que criou o desejo e gerou a ação na cabeça desses consumidores de consumir produtos que não faziam parte da sua rotina, como enlatados, embutidos de um modo geral. Foi o marketing que ajudou a consolidar novos comportamentos de compra e a construir a necessidade dessas pessoas de se vacinar e usar antibióticos, por exemplo. Mas não existe nenhuma fórmula mágica. Assim como a internet e a TV que deram muito certo, existiram produtos como esse aqui, gaiolas de criança, que deram muito errado. Para nos mantermos no período, vamos pegar, por exemplo, o que Henry Ford disse sobre entender o desejo do consumidor. Se fosse para ele criar o que o consumidor pediu, ele tinha inventado cavalos mais rápidos e não automóvel. Então, entender profundamente o que o consumidor precisa, até mesmo que ele não consegue visualizar, dá muito trabalho, depende de muito estudo, ciência e pesquisa. Você não precisa inventar o carro, mas pode fazer o básico. Criar novas rotinas, perceber e se atualizar dentro do seu marketing, do seu negócio e a forma de comercializar dentro da sua empresa vai te fazer se manter vivo dentro do jogo do negócio. Há muitas possibilidades de você errar através do marketing e fazer ações até mesmo inúteis. O próprio Henry Ford tinha outra frase que dizia:
Dos 100% que eu invisto no marketing, eu sei que 50% vai para o lixo. Ele só não sabia definir qual é. Hoje, através do marketing digital, você consegue definir melhor para onde vai o seu dinheiro, que público vai ser atingido. E isso é uma ferramenta barata e acessível para todo o público e para qualquer tipo de empresa de qualquer tamanho. Mas você ainda pode criar produtos que tenham uma grande adesão ou não. O marketing ainda funciona da mesma forma. Oferta e procura e as estratégias de marketing costurando no coração e mente das pessoas o desejo de consumir, para que gere ação de venda. Esse é o vídeo de hoje. Não esquece de comentar, curtir e compartilhar. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos, onde a gente vai trazer o universo da cabeça do consumidor de cada momento. Como o consumidor é o ponto mais importante de qualquer negócio, a gente achou interessante fazer essa divisão. O que é que você acha? Gostou desse vídeo? As informações de hoje agregaram valor para o seu negócio? Abriram a tua mente para uma nova ideia? Comenta aqui pra gente. Até a próxima.